Como Deus manifestou um milagre sobrenatural e transformou um marido infiel em 40 dias. Maria era uma mulher de fé inabalável, conhecida por todos na pequena cidade de São Vital. A vida ao redor dela era como um grande altar, onde a igreja pulsava com o calor da comunidade e adoração. Contudo, sua tranquilidade foi abruptamente abalada quando seu amado marido, João, começou a se afastar dos caminhos do Senhor. O homem que ela costumava ver como um farol de luz agora mergulhou em uma sombra de infidelidade. A dor lhe consumia, seu coração, antes repleto de alegria, agora se fragmentava em dor e desespero. Desesperada, Maria buscou refúgio na oração e se uniu a um grupo de intercessão que clamava ao céu em busca de milagres. As reuniões se tornaram seu abrigo sagrado, onde juntos imploravam pela restauração dos lares. Maria se apegou a São José, o guardião das famílias, e durante 40 dias, orou fervorosamente. Em cada amanhecer, ela levantava suas mãos para o céu e pedia a Deus a volta de João. Algo sobrenatural começou a acontecer, as noites pareciam mais longas, e em meio ao silêncio, estrelas cintilavam como se estivessem atentas à sua dor. Maria muitas vezes a encontrava em sua casa escura, sozinha, com lágrimas nos olhos, clamando ao Senhor em voz alta: Deus, não me abandone. Eu creio na tua promessa. Cada dia era uma montanha-russa de emoções, com momentos de esperança seguidos por vales de desespero. E enquanto outros na comunidade começaram a duvidar da capacidade de João de mudar, Maria permanecia firme em sua fé. As vigílias em família se tornaram seu pilar. Ela sempre lembrava a todos da força da oração e da fé, um hino de coragem em um mar de incertezas. Quando a lua cheia iluminava a cidade numa noite mágica, Maria sentiu que o céu estava prestes a se abrir. Era como se uma brisa leve, carregando a essência do divino, entrasse pela janela, trazendo consigo a certeza de que o milagre estava a caminho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela mesma noite, enquanto o culto finalizava, a congregação sentia uma expectativa palpável. A porta da igreja se abriu lentamente, e uma silhueta familiar apareceu contra a luz que saía de dentro. O coração de Maria disparou. Era João. Ele estava ali, lágrimas escorrendo pelo rosto, quebrando o silêncio que o havia aprisionado. A congregação, em reverente silêncio, observava enquanto ela se aproximava dele, seu coração transbordando de amor e expectativa. A entrega de João ao arrependimento era evidente. Ele confessou seus erros com sinceridade, em meio a lágrimas, declarou que desejava voltar aos caminhos do Senhor. O impacto do momento fez com que todos sentissem o poder da transformação ativa. Não só a vida de Maria e João se renovaria, mas a fé de toda a comunidade foi reavivada. Porém, uma pergunta ecoou na mente de Maria: esta mudança seria verdadeira e duradoura ou apenas mais uma prova divina? Enquanto a luz da igreja iluminava os rostos de alegria, uma sombra de dúvida começava a se formar no coração de Maria, fazendo-a questionar o próximo capítulo dessa história repleta de fé e possibilidades divinas. O que Deus tinha mais reservado para eles? A alegria de Maria era visivelmente contagiante. Os membros da congregação a rodeavam, abraçando-a e saudando João com um calor que só a comunidade unida pelo amor de Deus poderia oferecer. O pastor, um homem de longas barbas brancas e olhos penetrantes, tomou a dianteira e pediu um momento de silêncio. Ele sempre dizia que a verdadeira transformação começa no íntimo, e naquele instante, todos compreenderam que algo extraordinário estava em andamento. Meus irmãos e irmãs, começou o pastor com uma voz firme, hoje Deus nos trouxe aqui para testemunhar sua graça. O milagre do arrependimento e da restauração está vivo entre nós. Maria olhou para João, que estava ainda mais radiante do que nunca. Ele parecia outra pessoa, reforçando a ideia de que o poder de Deus realmente muda corações. Entre aplausos e lágrimas, ela sentia um misto de gratidão e ansiedade. A pergunta em sua mente persistia:
Até onde Deus iria levá-los a partir daquele momento, nos dias seguintes, Maria dedicou-se, mais do que nunca, a auxiliar João na sua caminhada de volta aos caminhos do Senhor. As orações nunca deixaram de ser o seu foco, ao contrário, aqueceram-se ainda mais. Ela decidiu que, se João tinha encontrado a luz, juntos eles também poderiam iluminar outros lares que passavam por dificuldades semelhantes. Assim, ela organizou encontros de oração nas casas dos vizinhos, convidando todos a testemunhar o que Deus estava fazendo em sua vida. No entanto, mesmo agora, banhados pela luz renovada da fé, Maria percebeu que nem todos estavam dispostos a acreditar na mudança de João. Olhares desconfiados e sussurros maldosos começaram a surgir na comunidade. Será que ele consegue ficar firme? E se voltar a seus antigos caminhos? As dúvidas pairavam no ar como nuvens pesadas, e Maria sentiu uma pressão crescente sobre seus ombros. Deus é maior que qualquer palavra maldosa, repetia para si mesma. Mas a verdade e a força de sua fé eram testadas a cada novo dia. Em uma das reuniões, enquanto todos oravam juntos, uma mulher da congregação, Ana, levantou a mão. Com uma expressão solene, ela declarou: às vezes, a maior batalha é na nossa mente. Precisamos lembrar que o perdão também se estende a nós mesmos. As palavras de Ana ressoaram no coração de Maria. Isso não era apenas um chamado à lembrança sobre o perdão, mas também um convite a renovar sua fé na renovação definitiva que Deus prometia. Ela decidiu que não deixaria as vozes de dúvida impor limites à sua crença. Naquela manhã, um sinal especial de esperança surgiu. Maria e João, juntos, caminharam até o local onde costumavam se sentar à beira do lago, onde a natureza conversava com a serenidade das águas. É aqui que tudo começou, lembra? João disse com um sorriso, relembrando momentos felizes de épocas passadas. A atmosfera estava carregada com o frescor do amor renovado, e, por um instante, o medo e a dúvida parecem dissipar. Enquanto conversavam, uma brisa leve começou a soprar, trazendo consigo o perfume das flores e a canção dos pássaros. Era como se o próprio céu estivesse sorrindo para eles. Mas, subitamente, ao olharem para o horizonte, um fenômeno inexplicável ocorreu. Uma nuvem escura se aproximava rapidamente, interrompendo a paz que experimentavam. Maria sentiu seu coração acelerar. Seria esse um teste adicional da fé? O que Deus estava planejando a seguir? As dúvidas novamente vinham à tona, ameaçando invadir a tranquilidade que haviam encontrado. E assim, diante daquele novo desafio, Maria e João perceberam que a jornada estava apenas começando. Somente Deus conhecia as respostas, e a expectativa sobre o que viria a seguir era alta. Em meio à incerteza, a pergunta ecoava: estávamos prontos para enfrentar a próxima tempestade que se aproximava? Maria e João se entreolharam, e ambos sentiram um frio na espinha enquanto a nuvem escura parecia engolir o céu. A beleza e a serenidade do lago, que antes refletiam a paz que estavam experimentando, agora pareciam ameaçadas. Era difícil discernir se a inquietação vinha da tempestade ou da luta interna que cada um estava enfrentando. Amor, você está sentindo isso? Maria questionou, quebrando o silêncio. Estou, mas não podemos deixar o medo nos dominar. Precisamos confiar em Deus, certo? Respondeu João, embora sua voz tremesse levemente. O olhar dele mostrava que, apesar da força, as lembranças do passado ainda eram sombras que o cercavam. Maria pôs a mão sobre a dele, buscando, não apenas conforto, mas também encorajamento. O que vivemos até aqui é um testemunho do que Deus pode fazer. Se Ele trouxe você de volta, Ele também nos guiará neste momento de provação, disse, sua voz firme. A brisa que antes trazia o perfume das flores agora se tornava um vento violento. As folhas das árvores balançavam intensamente, e o sol parecia ficar maior e mais distante ao mesmo tempo. O céu, que antes era azul, agora adquiria tons de cinza profundos. De repente, um trovão ressoou, fazendo o coração de Maria disparar. Era o som de algo que estava prestes a acontecer. Precisamos voltar para a congregação, a oração nos fortalece, sugeriu João, instintivamente. Sim. Vamos nos conectar com os irmãos, orar em grupo. Juntos somos mais fortes,
assegurou Maria, enquanto se levantavam, decididos a enfrentar a tempestade que se aproximava não apenas do meio deles, mas de suas almas. Ao chegarem à congregação, sentiram uma onda de amor e acolhimento. Muitos já estavam reunidos, preocupados com a mudança no clima. O pastor, sempre sereno, estava no centro, levantando as mãos e pedindo que todos se unissem em oração. Irmãos e irmãs, não temam a tempestade que se aproxima. Em momentos de crise, a nossa fé é testada e também fortalecida. Deus está aqui conosco. As vozes se elevaram em uníssono. Cada oração parecia um acordo de fé, minutos se transformaram em um poderoso clamor que ecoava no ar pesado. O vento lá fora rugia, mas o que acontecia dentro do templo era uma explosão de esperança. As palavras de Ana ecoavam na mente de Maria: às vezes, a maior batalha é na nossa mente. Ela respirou fundo, sentindo a força da comunhão, e suas dúvidas começaram a dissipar. Enquanto oravam, um brilho luminoso parecia se formar no centro do salão, avançando em direção a todos. Maria piscava, tentando entender aquilo, mas o que sentia era algo tão intenso que fez suas pernas tremerem. Era como se aquele amor divino estivesse purificando cada coração presente, criando uma barreira contra a tempestade lá fora. Sentiu uma paz inexplicável invadir sua alma. De repente, uma voz suave, mas firme, falou em seu coração: eu estou fazendo um novo começo. A mensagem cortou os medos e trouxe uma clareza poderosa. Era Deus afirmando que, mesmo na tormenta, Ele estava em controle. Maria olhou para João, que também estava tocado, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eles estavam juntos novamente, não apenas como marido e mulher, mas como guerreiros de Deus, prontos para enfrentar qualquer desafio. Os momentos seguintes foram um turbilhão de fé e fortalecimento. A tempestade lá fora intensificava-se, mas ali dentro, a força da comunidade ressonava mais forte que qualquer raio. O pastor, com uma voz cheia de autoridade, clamava que o verdadeiro milagre acontece quando nos unimos em fé. Quando a tempestade finalmente começou a se afastar, a luz da manhã começou a romper as nuvens. Os rostos da congregação estavam iluminados, não apenas pela luz solar, mas pela alegria de saber que estavam juntos na luta. Porém, a tempestade física se foi, mas na mente de Maria e João, a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Estamos prontos para esse milagre que Deus falou. Maria sussurrou, sabendo que a jornada deles estava apenas começando, cheia de incertezas e transformações. O que mais Deus tinha reservado? A expectativa pairava no ar, enquanto a comunidade se preparava para um novo capítulo de fé e renovação. Na manhã seguinte, a luz se infiltrava pelas janelas do templo, espalhando uma suavidade que preenchia todos os cantos. Maria e João chegaram mais cedo, ainda imersos na sensação de renovação que tinha percorrido suas almas. O amor preenchia o ambiente, mas as inquietações pessoais permaneciam fervilhando em suas mentes. Como podemos continuar a nossa caminhada? O que será esse novo começo que Deus mencionou? João questionou, com os olhos fixos no altar, onde mais cedo a presença divina se fez palpável. João, vamos permitir que ele nos revele isso aos poucos. Não estamos sozinhos, temos a família da fé apoiando-nos, respondeu Maria, reforçando a esperança que agora pulsava em seu coração. Era um momento que exigia não apenas fé, mas também vulnerabilidade. O dia era de comunhão e reflexão, e os membros da congregação começaram a compartilhar testemunhos de fé. Cada relato era uma centelha de luz, incêndio que aquecia os corações. A atmosfera estava carregada de expectativa e uma energia inexplicável. Maria sentia que algo grandioso estava prestes a se revelar. Seja o que for, não sei se estou pronta para isso, confessou Maria a João, enquanto caminhavam juntos até o café após o culto. E se for doloroso? E se exigirem mais de nós do que estamos dispostos a dar? Amor, a cura muitas vezes vem de feridas profundas, e nós temos que estar preparados para o que Deus quiser fazer em nossas vidas. Lembrar que Ele tem um plano nos faz mais fortes, João respondeu, segurando a mão dela com firmeza. Os olhares já se voltavam para eles, enquanto o pastor chamava as pessoas para compartilhar o que sentiam no fundo de seus corações. Um a um, os irmãos se levantaram, alguns falando sobre ansiedades, outros, sobre vitórias. Mas quando Ana, amiga próxima do casal, se levantou para falar,
o ambiente se silenciou. Ontem, enquanto orávamos, algo tocou meu coração. Eu tenho sentido uma batalha dentro de mim, uma tempestade. Mas quero dizer que, em meio a tudo isso, encontrei um novo propósito. Sinto que Deus está nos convocando para algo maior. Sua voz embargada ressoou na congregação, e Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu não sei a resposta, mas sinto que, assim como Ele trabalhou em nós, Ele está pronto para trabalhar nas vidas que aqui estão. Se você se sente assim, junte-se a mim em oração e declara que, mesmo em meio à tempestade, você quer ser um instrumento de mudança. Uma onda de coragem tomou conta de todos. Era uma chamada para se unirem em fé e, simultaneamente, uma oferta de transformação. Maria e João se entreolharam, o olhar de entendimento compartilhando a mesma ânsia pela mudança. E então, um novo nível de oração começou. Os irmãos formaram círculos, unindo-se, tocando uns aos outros, enquanto palavras de fé eram proferidas e corações se abriam. Maria sentou-se em um canto, observando os outros. O sentimento de que Deus estava iniciando uma obra dentro dela se fortalecia. No coração, ela percebeu que seu medo não era pelo que uma transformação poderia significar, mas sim pelas coisas que ela poderia perder. E o que seria essa perda se Deus estava por perto, oferecendo renovo e vida? Nos próximos dias, Maria e João mergulharam em estudos, reuniões de oração e momentos de escuta ativa da palavra. Era um período de entusiasmo repleto de emoções. Cada pequeno passo trazia clareza, mas, ao mesmo tempo, novas dúvidas pairavam à espreita. Ao se aproximar de um final de semana especial, com um culto programado para falar sobre arrependimento e renovação, Maria não pôde evitar a ansiedade. O pastor tinha prometido momentos de cura e reflexões profundas, e o que mais ainda estava por vir? Você sente que estamos prontos, amor? Maria perguntou, enquanto observavam a calma antes da tempestade que parecia obscurecer seus pensamentos. Prontos ou não, vamos seguir. Deus nos chamou e Ele não nos abandonará, respondeu João, com a certeza de que Deus os guiaria. Mais, enquanto o tempo se aproximava do culto, Maria sentiu a intensidade crescer. Em sua mente, começaram a surgir imagens do passado, as decisões erradas de João, e seus medos voltaram a aflorar. Meu Deus, sussurrou para si mesma, o que você ainda tem preparado para nós? E assim, a espera pelo culto de renovação se tornava cada vez mais intensa. Que novos desafios chegariam? O que seria revelado durante essa experiência? Marcas do passado formariam sombras no presente, e a pergunta feita em oração era clara: estamos prontos para tudo isso? As semanas passaram como folhas ao vento, levadas pela brisa suave de uma nova estação. O culto de arrependimento e renovação se aproximava, e a expectativa transbordava no coração de todos. Para Maria, cada dia parecia lhe trazer mais clareza, mas também mais dúvidas. Ela olhava para João, tentando decifrar as emoções que se acumulavam entre eles, como uma tempestade prestes a eclodir. Na véspera do culto, o templo estava repleto de gente, e a energia vibrava no ar. As vozes dos irmãos se entrelaçavam em um hino de louvor, e Maria, em meio à multidão, começou a sentir um chamado profundo. Era como se cada nota musical ressoasse em seu interior, falando diretamente à sua alma. Que transformação Deus está preparando para nós? Ela perguntou a si mesma, enquanto observava o pastor se preparar para compartilhar a palavra. João, ao seu lado, segurava sua mão firme e quente, como se quisesse confortá-la apenas com aquele gesto. Era um sinal de apoio, mas também um convite à coragem. Finalmente, o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre arrependimento. Suas palavras penetravam o coração de cada um ali presente. Ele abordava a importância de reconhecer os erros, de abrir espaço para a ação divina e como Deus é sempre o primeiro a estender a mão, mesmo nas situações mais difíceis. Estamos aqui não apenas para falar de dor, mas para falar de cura. Ele exclamou. E esta cura vem através do arrependimento genuíno, de corações dispostos a serem transformados. Ao ouvir isso, Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Meu Senhor, como preciso disso? Quem sou eu para esperar mudança se não aceitar a dor que me acompanha? Ela fez essa oração em silêncio e se permitiu sentir o peso de suas dúvidas e ansiedades.
Aquela percepção fez seu coração pulsar. O que quer que acontecesse durante o culto, ela sabia que precisava liberar tudo o que aprendia. Enquanto o pastor continuava com sua mensagem poderosa, ela decidiu se levantar e se colocar à disposição de Deus. Portanto, no fundo de seu ser, Maria fez uma entrega total. Quando chegou o momento final, o pastor convidou todos a se aproximarem do altar. Um a um, pessoas foram adiante, se rendendo ali, em busca de cura e nova vida. Maria olhou para João, sentindo sua mão apertar a dela. Era um gesto de entendimento silencioso, como se eles soubessem que estavam prestes a vivenciar algo extraordinário. Vamos juntos? Perguntou João, seu olhar repleto de firmeza. Maria assentiu, e, ao se levantarem, seus passos se tornaram mais leves, quase como se flutuassem em direção ao altar. Como que por um movimento sobrenatural, uma onda de paz invadiu o ambiente. O pastor começou a orar, e Maria sentiu uma presença forte e calorosa que a envolvia. Era como se a essência de Deus se manifestasse em cada molécula do ar que respirava. E no auge da oração, algo diferente aconteceu. João começou a tremer. Maria olhou para ele, e seu coração disparou. Ele não parecia estar em dor, mas em êxtase. Os olhos dele estavam fechados, e uma energia vibrante circulava ao redor do corpo dele. Senhor, se há alguma barreira entre nós, que seja quebrada agora. Ele clamou, em voz alta. Maria sentia seu corpo inteiro arrepiar-se com aquelas palavras. Que eu possa ser um novo homem, um homem fiel. Que nossas vidas sejam transformadas. A congregação começou a responder ao chamado, com amém e gritos de louvor. O poder de Deus estava se manifestando, e Maria sentiu uma onda poderosa de amor inundar seu ser. A atmosfera ao redor não era mais apenas um espaço físico, era um campo sagrado de transformação. Mas logo, Maria percebia a fragilidade da própria batalha interior. A história ainda não tinha acabado. Assim que a oração terminou, uma sombra de dúvida se esgueirou em seu coração. E se tudo isso for temporário? A pergunta pairou no ar, ecoando em sua mente. Agora, enquanto olhavam um para o outro com olhos iluminados, uma promessa de transformação pairava entre eles. O que estava prestes a desabrochar? Maria percebeu que, independentemente do que o futuro reservava, o propósito de Deus estava se movendo poderosamente. O culto havia terminado, mas uma nova jornada estava prestes a começar. O que mais Deus pode fazer por nós? Ela questionou, enquanto se afastavam do altar, prontos para enfrentar um novo amanhecer. Quais provações viriam? As sombras ainda estavam por se dissipar. Maria e João saíram do templo com a alma pulsando em expectativa. O ar estava fresco e prenhe de possibilidades, como se a própria natureza estivesse aguardando a ação divina que brotava de seus corações. As luzes da cidade piscavam ao longe, formando um brilhante manto ao redor deles, mas os dois sabiam que o maior brilho vinha de dentro, daquele fogo que havia sido aceso no altar. Enquanto caminhavam, Maria não conseguia ignorar a tensão entre o que havia vivido e o que ainda estava por vir. A experiência no templo havia sido transformadora, mas as sombras que se escondiam atrás dos sorrisos e promessas ainda eram uma presença constante. Como será nosso amanhã? Indagou o silêncio. O eco de sua dúvida quase a fazia hesitar. Está tudo bem, Maria? João perguntou, percebendo a mudança na expressão dela. Ele segurou a mão dela um pouco mais firme. Às vezes, as sombras podem parecer grandes, mas mesmo nelas, a luz de Deus brilha. As palavras eram simples, mas carregadas de um entendimento profundo. Sim, é difícil deixar o passado para trás, respondeu Maria, olhando para o chão. O culto foi poderoso, mas ainda sinto que preciso enfrentar algumas verdades sobre nós. Eu também sinto isso, João admitiu, olhando nos olhos dela. Mas um passo de cada vez. Quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele se encarrega da parte que não conseguimos fazer. Ele sorriu, tentando transmitir coragem. Aquilo acalmou um pouco o coração dela, mas a inquietação permanecia. Enquanto caminhavam, avistaram alguns irmãos da comunidade, todos ansiosos para compartilhar a emoção que ainda pairava no ar. A conversa girava em torno das experiências do culto, relatos de libertação e bênçãos recém-recebidas.
Maria sentiu-se aquecida pela alegria coletiva, um lembrete do poder da coroa. Olhe! É nosso pastor, Carlos, exclamou um dos irmãos. Ele se aproximou, com um brilho nos olhos e o coração radiante. Vocês sentiram a presença de Deus, não sentiram? Ele está fazendo grandes coisas entre nós. Sim, respondeu João, com um entusiasmo renovado. Estamos prontos para o que vier. O que vocês estão esperando, então? A mudança começa agora. Cada dia é uma oportunidade para crermos mais e agirmos em fé. Que tal começarmos um grupo de oração, para que possamos juntos buscar a direção dele, sugeriu Carlos, com um olhar esperançoso. Maria olhou para João, o coração batendo mais rápido. Acho que seria uma bênção. Assim podemos compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas. A ideia de um grupo de oração era mais do que só uma ação, era um passo firme em direção ao futuro que eles tanto desejavam. Então, está decidido. Nos encontraremos todas as quartas-feiras aqui mesmo. Vamos nos fortalecer juntos, incentivou Carlos. Naquela noite, enquanto Maria e João se despediram, os sentimentos conflitantes começaram a se dissipar aos poucos. A oração e a comunhão eram ferramentas que poderiam atravessar os vales mais sombrios que passariam. Mas uma pergunta ainda surgia à espreita em seu coração: e se essa mudança não for suficiente? E se as velhas feridas voltarem a abrir? Com essa dúvida na mente, Maria deitou-se mesmo assim em paz, sabendo que o amor e a luz de Deus estavam com ela. O dia seguinte despertou radiante, repleto de promessas. Maria sentia que algo poderoso estava à espreita. Mas seria o que Deus tinha reservado para eles capaz de desmantelar aquilo que parecia insuperável? Com essa incerteza pulsando, Maria sentiu a necessidade de buscar um conselho profundo. Preciso conversar com a Edith, ela pensou. Afinal, Edith tinha a sabedoria e o discernimento que a ajudariam a discernir a voz de Deus. E se a resposta estiver a um pedido de oração de distância? A esperança renascia enquanto ela imaginava a conversa que estava por vir. O que mais poderia Deus revelar nesse novo capítulo que se abria diante deles? Maria acordou naquela manhã com o coração pulsando. O sol filtrava seus raios através da janela, banhando o quarto numa luz suave e dourada. Ela se sentou na cama e respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que dançavam como folhas ao vento. A ideia de conversar com Edith estava viva e pulsante, como uma chama que não queria se apagar. Depois de um rápido café da manhã, Maria se arrumou. Assim que passou pelo portão, o perfume das flores na praça próxima à sua casa a envolveu. Era uma manhã de renovação, e Maria sentiu que, assim como a natureza, ela também estava em um processo de florescimento. Com cada passo em direção à casa de Edith, sua expectativa crescia. Ao chegar, sentiu a atmosfera calorosa e acolhedora que sempre cercava a amiga. Edith estava no quintal, regando as plantas com um sorriso que iluminava o ambiente. Maria! Que alegria te ver! Exclamou, secando as mãos na toalha. Oi, Edith. Eu precisava muito conversar com você. Sinto que estou em um momento de decisão e preciso de orientação, disse Maria, com um leve tremor na voz. As duas se acomodaram à sombra de uma árvore, onde a brisa suave trouxe um alívio. Maria contou a Edith sobre suas inseguranças, seus medos, e a esperança de que as reuniões de oração pudessem ser um caminho de mudança. Edith ouviu atentamente, e quando Maria concluiu, ela sorriu com uma sabedoria que parecia transcender os anos. Sabe, Maria, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes, Ele nos surpreende no mais profundo dos nossos anseios. Mas e se as coisas não mudarem? E se eu me decepcionar? Maria questionou, com um misto de esperança e dúvida. Às vezes, a resposta não vem da maneira que desejamos, mas vem com certeza. Às vezes, a mudança começa dentro de nós antes de se manifestar fora. Permita-se confiar. As palavras de Edith reverberaram no coração de Maria, como um eco divino que a chamava à fé. Algumas semanas se passaram desde aquela conversa. O grupo de oração se tornará um lar para muitos. Havia risos, lágrimas e testemunhos de fé. Para Maria, cada encontro era uma oportunidade de deixar as cargas do passado para trás e abrir espaço para novas promessas. Porém,
A dúvida permanecia como uma sombra sutil. Numa dessas noites, enquanto oravam, uma irmã compartilhou um testemunho poderoso. Ela falava sobre a transformação de seu marido, que havia sido infiel, e como Deus havia restaurado seu casamento em apenas 40 dias. A história da irmã balançou os corações presentes, e Maria sentiu uma faísca de esperança acender dentro dela. Você crê que isso é possível para nós também, né, João? Sussurrou Maria, enquanto olhava nos olhos do namorado. Claro! Deus é especialista em milagres. Ele pode transformar situações que parecem perdidas, respondeu João, com a certeza que disparava confiança dentro dela. Naqueles dias, Maria começou a orar especificamente pela restauração do relacionamento que tinha, não apenas com João, mas com partes de sua vida que estavam feridas ou esquecidas. Ela começou a soltar as amarras do passado, buscando o perdão e a cura. Mas um dia, ao chegar em casa, se deparou com um objeto esquecido, um diário que seu antigo eu costumava escrever. Folheou as páginas e suas antigas feridas se abriram novamente. Dúvidas a assolaram. E se eu não conseguir me desprender? E se eu me perder no caminho novamente? Pensou. Com o coração acelerado, Maria sentiu a necessidade de mais oração. Preciso da intervenção de Deus, agora mais do que nunca. E assim, decidiu que naquele grupo, também contaria sobre suas práticas e desilusões. O que esse ato de vulnerabilidade pode revelar? O que Deus ainda tinha preparado para ela? Enquanto as luzes da cidade piscavam ao longe, uma certeza se estabelecia dentro dela: a jornada estava apenas começando, e a entrega total à vontade de Deus poderia ser o pedido que mudaria tudo. O que mais estaria por vir neste caminho que a fé estava abrindo à sua frente? Maria se preparou para a reunião de oração naquela quarta-feira à noite com uma mistura de esperança e ansiedade. O peso do diário esquecido ainda a incomodava, como uma lembrança incômoda, mas a certeza de que precisava compartilhar suas lutas estava mais forte. A multiplicidade de vozes e risos a recebia ao entrar na sala. O ambiente estava repleto de uma expectativa palpável, e o aroma do café fresco tornava tudo ainda mais acolhedor. Sentou-se em um dos cantos, observando como os rostos estavam iluminados pela presença de Deus. Quem diria que uma simples reunião poderia ser um refúgio tão poderoso? Edith acenou para ela, e um sorriso cara a cara gentilmente a encorajou. À medida que a noite avançava, as orações começaram. Um a um, os participantes erguiam suas vozes, compartilhando suas histórias, suas vitórias e também seus desafios. Cada testemunho ecoava na sala como uma sinfonia divina, e no fundo do coração de Maria, a dúvida se aquietava. Ela estava ali para buscar a verdade do Senhor, e isso era mais forte que qualquer incerteza. Quando chegou sua vez, Maria hesitou. O temor a acompanhava com passos pesados, mas a visão de João, incentivador e cheio de fé, a fez respirar fundo. Eu quero compartilhar algo que me tem atormentado, disse, começando a falar. As palavras saíram lentamente, como se ela tivesse que desatar um nó que se formara em sua garganta. Recentemente, encontrei um diário que eu escrevi quando estava passando por momentos difíceis. Ele me fez lembrar de feridas que pensei que já estavam cicatrizadas. Nesse instante, as cabeças se inclinaram para ela. Maria viu olhares de compaixão e empatia se formarem, e isso a encorajou. Sinto-me perdida às vezes. Me pergunto se posso realmente me desprender da dor do passado e crer em uma vida nova. Estou orando pela restauração do meu relacionamento com João e com tudo o que perdi. Eu só quero sentir que é possível. Quando terminou de falar, um silêncio reverente tomou conta da sala. Então, Edith se levantou e pediu que todos se unissem em oração. As mãos se entrelaçaram, e havia um calor humano e espiritual que era palpável. O som dos pedidos fervorosos se misturava ao sussurrar da brisa que entrava pela janela, como se a própria natureza estivesse em sintonia com a entrega de cada um ali. Maria, nós estamos aqui como corpo, como família. O que você está passando não é em vão. Deus está ouvindo suas dores e suas lutas. E Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Edith falou, cheia de unção, e cada palavra penetrava o coração de Maria como um bálsamo. Os minutos se passaram, e dentro da oração, Maria sentiu a presença de Deus se manifestando de maneira nova e poderosa.
Uma paz como nunca antes a envolveu, e as incertezas começaram a se dissipar. Através daquela vulnerabilidade, Maria percebeu que não estava sozinha. Havia um poder no compartilhar e no permitir que outros intercedessem por ela. Ao final da reunião, enquanto os irmãos se dispersavam, João se aproximou de Maria. Você foi incrível. A coragem que teve de se abrir é algo que admirei muito. Estou aqui, sempre, para caminharmos juntos nessa jornada, disse ele, segurando suas mãos firmemente. Maria sorriu, agora um pouco mais leve. O amor deles não era apenas uma chance ao futuro, mas uma verdadeira promessa de transformação. Ao retornarem para casa, o cheiro da noite fresca as envolveu, e ela sentiu que dali em diante, sua vida tomaria novos rumos. Mas, ao chegar em casa, encontrou um envelope em sua mesa. Era uma carta, endereçada a ela, escrita com uma caligrafia que a deixou arrepiada. Ao abrir, leu uma mensagem que fez seu coração estourar de expectativa. Maria, eu preciso conversar com você. Há coisas que não podem mais ser mal interpretadas. Por favor, me encontre. O que essa carta significava? Quem estava escrevendo? O que mais Deus tinha reservado para ela? Mais perguntas surgiam, mas a certeza de que a jornada de transformação a estava chamando mais forte do que nunca era inegável. Esses mistérios poderiam abrir portas de um novo capítulo em sua vida. O que viria a seguir? Maria pousou a carta sobre a mesa, seu coração pulsando acelerado. As palavras nela contidas pareciam vibrar em sua mente, e uma onda de emoções a envolvia. Perguntas sem respostas dançavam em sua cabeça. Quem poderia ter escrito algo tão dramático? O que significava essa necessidade urgente de falar? Uma mistura de medo e expectativa a invadia, mas ela entrelaçou os dedos e puxou força daquela oração coletiva que acabará de vivenciar. Sentou-se no sofá, ainda sob a luz suave da lamparina. O intricado padrão da madeira pareceu ganhar vida, e um profundo silêncio tomou conta do ambiente. A escuridão do lado de fora parecia contrastar com a luz que agora brotava em seu interior. Maria se lembrou da oração que tinha feito pela restauração, não só de seu relacionamento com João, mas também consigo mesma. Era como se todas essas tensões, medos e anseios se estivessem preparando o terreno para algo maior. A lembrança do recebido na reunião não a abandonava. O calor humano, a empatia e a certeza de que estava rodeada por aqueles que a apoiavam a fez sentir-se mais forte. Senhor, o que eu devo fazer? Sussurrou, fechando os olhos. O que poderia parecer confusão se transformou em um clamor pela direção divina. Um profundo desejo de compreender o que estava por trás daquela carta cresceu sereno e persistente. Após alguns minutos de oração, Maria decidiu que não poderia ficar parada. Semanas de incerteza estavam em jogo, e a necessidade de respostas a impulsionava. Pegou seu celular e olhou para a tela esperando que a coragem a alcançasse. Ao tocar no nome, seu coração disparou. Só irei saber se perguntar. Assim que o apresentador do outro lado, Pedro, atendeu a chamada, as palavras saíram de seu lábio como se estivessem esperando para serem liberadas. Oi, Pedro. Eu recebi sua carta. A conversa fluiu. Maria lembrou-se das revelações durante a oração e as palavras de Edith ecoando em sua mente. Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Pedro trouxe à tona memórias antigas, momentos em que eles foram próximos e que agora pareciam perdidos no tempo. A cada resposta sua, Maria sentia que um véu se levantava. Ele estava disposto a dizer a verdade, e cada palavra era um passo mais próximo da cura. E se eu te dissesse que estou comprometido em mudar? Que quero restaurar o que perdi? Pedro disse, e Maria não conseguiu segurar a surpresa. Aquela era uma renda que ela nunca imaginaria ouvir. Falava com sinceridade e humildade, como se a vida o tivesse moldado de uma maneira nova. Maria sabia que a transformação era possível, mas também sentia a realidade das feridas que ainda permeavam seu coração. Deus pode fazer milagres em nossas vidas, e se você está disposto, palavras de esperança ecoaram em sua mente. A conversa se estendeu, e Maria sentiu sua fé naturalmente se reerguendo. Naquele diálogo, começaram a esboçar um caminho.
Mas o caminho seria longo e exigiria paciência, orações e uma devoção renovada. Depois de desligar, sentou-se silenciosa por um momento. Sabia que a jornada não se tratava apenas de Pedro, mas de um caminho que incluía a si mesma na busca por restauração e fé. Sussurros de esperança invadiam seu coração, enquanto pensava sobre os próximos passos. Havia algo a ser construído, um milagre estava em movimento. Entretanto, novas questões surgiram. Como ela poderia, de fato, permitir que essa mudança acontecesse? Estava disposta a arriscar novamente? Naquela noite, enquanto a lua iluminava seu quarto, Maria fez um compromisso com Deus. Um compromisso não de pressa, mas de entrega. O que mais Deus tinha reservado para ela nesse processo? Músicas suaves ecoaram em seu coração. Em meio aos desafios, uma certeza habitava sua alma: o que parecia impossível poderia se tornar um divino testemunho de transformação. Agora, a pergunta que fervilhava em seu espírito era: quais seriam os próximos passos nessa jornada rumo ao milagre? O sol começou a nascer em São Vital, trazendo consigo a luz que prometia um novo dia. Maria acordou com o coração acelerado, cheia de expectativas e medos. O telefone ao seu lado representava tanto um futuro promissor quanto a incerteza que a acompanhava. A conversa com Pedro ecoava em sua mente. Ele era parte do seu passado, mas agora seu desejo de mudança parecia verdadeiro. Seria possível transformar essa história? Maria levantou-se e se ajoelhou ao lado da cama, pedindo a Deus por direção. A cada palavra, sentia que a presença divina a envolvia, trazendo alívio e coragem. Senhor, que eu possa ver tua mão em cada passo, ela sussurrou, seus olhos úmidos de emoção. A dor e a esperança dançavam juntas no seu coração, como se fosse uma sinfonia de fé. Como parte de sua jornada de renovação, Maria decidiu se encontrar com Pedro naquele dia. Era um passo decisivo, e seu coração pulsava com a intensidade da expectativa. Ao se encontrar com ele em uma pequena praça da cidade, a atmosfera estava carregada de possibilidades. Pedro chegou com um semblante sério, mas seus olhos brilhavam de sinceridade. Maria, eu quero te pedir perdão por tudo o que aconteceu. Cometi erros e reconheço que te machuquei. Mas Deus tem feito algo em mim, e eu quero que você saiba que estou comprometido em restaurar nossa amizade e, quem sabe, algo mais, disse Pedro, sua voz cheia de emoção. Maria sentiu a sinceridade em suas palavras, mas as lembranças das mágoas ainda estavam ali, vivas como um eco distante. Pedro, eu também tenho lutado com o passado. A mudança não é fácil, mas também sei que Deus pode transformar nosso coração, se estivermos dispostos, respondeu Maria, o coração pulsando de esperança. E assim, naquela conversa ao ar livre, enquanto a brisa suave acariciava seus rostos, surgiu a intenção de recuperação não apenas entre eles, mas na vida de ambos. O que eles estavam prestes a construir poderia se tornar um testemunho poderoso da transformação divina. Com o passar dos dias, Maria e João continuaram seu caminho juntos. João entendia que a transformação de Pedro era um processo, e decidiu apoiá-la. A amizade se fortificou e a fé foi renovada. No grupo de oração, todos começaram a compartilhar não apenas suas vitórias, mas suas lutas, criando um ambiente de acolhimento e compreensão. A comunidade tornou-se um refúgio, onde cada membro carregava os pesos uns dos outros. Maria, cheia de gratidão por tantas bênçãos, começou a perceber que as incertezas que a cercavam estavam sendo dissolvidas pela vontade de Deus. Ela se sentia mais forte a cada dia, e, com isso, a luz da esperança brilhava em seu coração. Uma noite, após um culto poderoso, o pastor fez uma chamada. Hoje é o dia em que podemos decidir dar um passo a mais na nossa fé. Cada um aqui tem um chamado, e juntos somos o corpo do Cristo, ele exclamou. Maria e João se entreolharam, sentindo o peso da mensagem, e juntos, decidiram que era hora de dar um passo mais profundo. Acho que devíamos iniciar um ministério para aqueles que estão lutando com relacionamentos quebrados. Algo como um grupo de apoio, sugeriu João, e a ideia fez o coração de Maria vibrar. Se eles tinham passado por essas tempestades, tinham algo valioso a oferecer aos outros. Maria começou a divulgar a ideia, e em pouco tempo, muitas pessoas se interessaram em participar. As reuniões se tornaram um espaço seguro e acolhedor, onde corações quebrantados encontravam esperança.
Cada encontro era uma oportunidade de oração, compartilhamento e renovação. O ciclo de cura começava ali, não apenas em suas vidas, mas na vida de toda a comunidade. Enquanto isso, a relação entre Maria e Pedro também florescia. Com o passar dos meses, eles se tornaram amigos próximos, compartilhando experiências e crescimento espiritual. Maria percebeu que, na verdade, o passado não tinha que ditar o futuro. A verdadeira transformação começou dentro dela, e isso se refletiu em todas as áreas da sua vida. Em um determinado culto, Maria se sentiu tocada a compartilhar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, ela subiu ao púlpito. Estive nas sombras, mas Deus me trouxe de volta para a luz. Ele transformou meu casamento, restaurou minha fé e curou meu coração. Se ele foi capaz de fazer isso por mim, ele pode fazer por qualquer um. Ao ouvir as palmas da congregação, sentiu-se parte de algo muito maior. Finalizando seu discurso, Maria olhou para João, que estava ao seu lado, segurando sua mão. Juntos, sabemos que a jornada não acaba aqui. Estamos prontos para o que Deus ainda tem reservado para nós. Com isso, uma onda de alegria e gratidão tomou conta da igreja. Naquele momento, Maria compreendeu a importância do amor de Deus, da restauração e da fé. A jornada não era apenas sobre ela, mas sobre toda a comunidade, unida em um propósito maior. Maria e João saíram da igreja naquela noite com a alma leve e o coração cheio de esperança. Eles estavam prontos para enfrentar novos caminhos, sabendo que, onde quer que fossem, Deus os guiaria. Agora, eu convido você a fazer parte dessa jornada transformadora e apoiar esse canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e testemunhos sobre essa história emocionante. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de fé e transformação. A hora de agir é agora.